Aqui também presentes o Gonçalo Ferraz, que também é um dos fundadores. Nós viemos de Curitiba para apresentar um pouco para vocês sobre a proposta do design de interação. Bom, a gente vai mostrar agora um vídeo que... Gonçalo, por favor. Um vídeo que mostra um pouco do cenário em que a gente vive hoje no dia a dia de uma cidade grande, urbana, com um ambiente altamente artificial. Então as pessoas escolheram, ao longo de muitas décadas de construção, de viver num ambiente onde as mediações, as relações interpessoais delas estão todas, ou quase todas, mediadas por uma determinada tecnologia. Então, essas relações elas precisam ser pensadas para que a gente não perca a nossa humanidade nesse processo de troca de relações humanas por relações tecnológicas, para que as relações tecnológicas sejam também humanas. Então, a proposta do Instituto Faber-Ludens é manter a humanidade na aplicação e no desenvolvimento de novas tecnologias. Para que não aconteçam coisas como o caso fatídico do chip. Então, o que aconteceu nessa situação? Por que Vou ligar o som. O que aconteceu nessa situação? A pobre coitada dessa moça, né? Ela emprestou o chip dela para o namorado, para ele copiar os MP3 que estavam no chip dela. Para copiar músicas, para colocar músicas para ela, desculpa. E aí eles brigaram. E daí ele foi embora e esqueceu o chip no bolso e foi para casa. E depois ela foi lá Chico conferir. Buarque dizia que tinha que devolver o livro, né, do Neruda, não sei o que, agora devolve o chip aí. E o que acontece? Gerou toda essa confusão porque o namorado não quis atender a porta. Mas por que isso aconteceu? O que tem a ver com tecnologia? Bom, primeiro, a tecnologia poderia ser mais simples para eles trocarem o MP3 sem precisar dar o chip, né, e acontecer toda essa confusão, né? A interface nessa relação social poderia prever de que poderia acontecer uma situação constrangedora como essa. Tá? Então a gente fundou o Instituto Faber-Ludens em 2007, tá? Como uma entidade sem fins lucrativos, constituído como uma ONG, para promover o design mais tecnologia, que é igual à inovação social. Ou seja, não basta você criar uma nova técnica se você não conseguir encontrar uma aplicação para essa técnica que realmente ajude as pessoas a melhorar a vida delas. E a gente trabalha em 4 áreas de atuação: ensino, pesquisa, consultoria e projetos sociais. Eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que a gente tem feito por aí, nessas diferentes áreas. Tá? Aqui é a nossa sede em Curitiba. Tá? Nós estamos no forro de um prédio bastante interessante lá em Curitiba, no centro da cidade. E esse é nosso escritório. A gente tem também parceria com uma faculdade em Curitiba, onde a gente oferece uma pós-graduação. A nossa estratégia é fazer uma mediação, um processo de trazer ideias da academia para o mercado e do mercado problematizar e pesquisar na academia. Então a gente está no meio termo. Bom, a gente mostrar um pouquinho dos clientes e parceiros que têm acreditado na ideia do Instituto, apoiado tanto na forma como cliente, tanto na forma de parceiros de projetos sociais, a Mídia Digital, a Electrolux, a FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, a Infoglobo, Software, M4U, as 3 principais universidades lá do Paraná. E, primeiramente, mostrar algumas atividades de ensino, que, na verdade, foi o que nos trouxe aqui. Né? A Débora Zenberg conhece um dos nossos alunos da pós-graduação em Design de Interação, por isso ela nos indicou. Tá? A pós-graduação, ela trabalha com desenvolvimento de projetos, de aplicações e pesquisas de novas tecnologias para diferentes áreas de atuação. Então, não importa se é produto, se é internet, se é mobile, a gente tenta trabalhar com a mesma metodologia unificada, que é assim, utilizar as ideias, a criatividade do design para os problemas e as dificuldades que existem na área de tecnologia. E para isso a gente tem que utilizar ferramentas que designers que não saibam programar, que não sejam engenheiros, consigam se expressar criativamente, como o Lego Mindstorms, que é uma plataforma de prototipação tangível, e também a Arduino. A gente também oferece treinamentos em company. A gente está, na semana que vem, voltando para o Rio para dar um treinamento dentro da Infoglobo, para ajudar a empresa a visualizar possibilidades de novas interações com os seus consumidores. Eu vou mostrar primeiramente alguns projetos experimentais que foram desenvolvidos na pós-graduação.
nós trouxemos em primeira mão uma cópia, o primeiro boneco da impressão do Almanac 2010, que mostra esses projetos, na verdade, alguns essa primeira fase da pós-graduação do Instituto, tá? A primeira turma, então, os projetos aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, tá ok? Esse projeto aqui é bastante experimental, não é um projeto real, veja bem, isso não é alguma coisa que a gente acredita que seja possível implementar agora, mas é para a gente alimentar uma visão de futuro. Então a gente tentou sintetizar uma série de ideias sobre o futuro do consumo. Se chama Agência do Consumo. A Agência do Consumo é num futuro próximo onde a transição de mercadorias não vai partir da oferta para a demanda, vai ser o contrário, da demanda para a oferta. Como funciona? A agência agencia consumidores para conseguir as ofertas com os melhores fornecedores, através de perfis de segmentação, através de conhecimento, business intelligence altíssimo, por isso que talvez não seria implementável hoje, porque talvez não houvesse tecnologia suficiente. Mas esse tipo de projeto ele é interessante para perceber aonde nós podemos chegar. Então a gente chama isso de ficção de design. Assim como existe a ficção científica que pensa o futuro da sociedade há 30, 40 anos para frente, a gente pensa numa ficção de algo que seja possível daqui a 5, 10 anos no máximo. Então nesse caso, na agência do consumo você tem um cadastro e você vai dizer quais são as suas preferências e o sistema vai aprender e dizer quais serão suas próximas preferências. Porque ele vai saber antes de você o que outras pessoas com perfil similar estão consumindo. E se você consumir bem, porque tudo aqui é monitorado, se você consome bem, o que significa? Você usa um produto e alguém diz que você usou bem, porque é um clube de consumo. Então as pessoas podem se avaliar mutuamente. Aí você vai acumular pontos e esses pontos você vai obter vantagens do tipo oferta de consumo especial para você. Agora alguns projetos que envolvem ferramentas envolvem uma conexão com a realidade mais próxima, tá? Esse aqui foi uma pesquisa que a gente fez sobre alfabetização digital. A gente queria entender quais eram as pressões emocionais, afetivas que as crianças e os professores e os pais estavam sujeitos, principalmente em populações carentes. Então a gente não tinha um problema, a gente não tinha recurso financeiro para mandar os nossos pesquisadores para as escolas de diferentes lugares do Brasil. A gente usou um método chamado sondas culturais, que é um método de extremo baixo custo para pesquisa cultural, que você empacota numa caixa de correio alguns questionários diferentes. Tá? Eu trouxe aqui um questionário para compartilhar com vocês, eu acho que está aqui atrás. Acredite se quiser, isso aqui é um questionário. Aí você fala, não, mas isso é uma cabeça de bebê cortada. Não, por que isso é um questionário? Porque as pessoas estão cansadas de receber questionários de papel que não estimulam elas emocionalmente, não incentivam elas a pensar no contexto. Isso aqui é uma forma de a gente perguntar o que está na cabeça das crianças. Tá? Ou melhor, o que a população quer que esteja na cabeça das crianças. Então a gente enviou isso aqui primeiramente para o professor e a gente pediu, escreva nesses post-its coisas que você gostaria que tivesse na cabeça dos seus alunos. Então eles colocaram coisas como mais participação, acabar com as brigas, mais comportamento. Isso foram os professores que falaram. Pegamos a mesma cabeça e demos aos pais. Pais, o que vocês gostariam que seus filhos aprendessem? Tá? Então daí os pais colocaram coisas como eu gostaria que minha filha... Eu espero mais da Maria Eduarda, uma menina estudiosa, trabalhadeira, em casa também estudiosa. Esses foram os pais. E depois a gente passou isso para a criança ler e colocar o que ela gostaria de aprender. E foi um impacto bastante forte para a nossa equipe ver que a criança escreveu mais carinho. E atrás escreveu beijos. Então foi bem interessante assim, a contradição entre o que os pais, os professores estão querendo oferecer para as crianças na nossa sociedade, né? O que é o que as crianças realmente pensam. Isso é uma coisa que muitas vezes nas pesquisas não é feita, né? Ouvir todos os lados da questão. E responder, né? Porque o difícil é você mandar pesquisa, a pessoa não tem vontade de responder. Então, você a partir troca, né? dessa interação que a gente teve com os nossos usuários, que a gente desenvolveu empatia, a gente se sentiu no lugar das crianças, a gente desenvolveu alguns projetos. Eu vou trazer só 2 aqui, destacar. Eu voltei, você quer falar mais uma coisa aqui? Não, tá. Esse primeiro projeto é uma série de bonecos que são interativos, é a família Os Tongos. Então você tem o boneco Tongo,
tem o mais espertinho, o ditongo e o espertão. Tritongo. O tongo, ele consegue ler vogais. O ditongo, ele junta vogais. E o tritongo é mais espertão, 3 vogais. Tá? Roda VT. Meu cachorro, tá? O ar já foi. Você tratou I com I? O A com A? Muito legal. Mais um projeto Muito interessante bacana. nessa mesma linha é o ADC Sampler. A ideia inicial é um monstro que você coloca sons ali dentro, ele modifica esses sons e permite que você grave e enriqueça as histórias que as crianças contam. Tá? Era uma vez uma ovelha. Daí ela chamou o cachorro. Daí o gato e a vaca. Era um dia de sol. Daí começou uma chuva. Sonoplastia completa. Isso era bom para os diretores artistas, né? Fazer história. Essa história é gravada e depois a criança pode ouvir ad nauseam, né? A criança adora ouvir várias vezes, né? A gente não explora todas as inteligências, né? Pois é. Agora nós temos 9 inteligências. Tem a inteligência musical, a lógica, a interpessoal, enfim. Tá certo. Agora, um outro projeto envolvendo interações também, como sempre, é um projeto que a gente descobriu que na verdade, as pessoas elas se sentem meio sozinhas às vezes na internet, né? Quando elas estão consumindo vídeo, principalmente. Vídeo, ele é uma atividade de consumo social na família, né? A TV Globo, na verdade, é uma das principais atuadoras nesse sentido, né? De reunir a família na sala de estar para assistir um vídeo, né? E compartilhar as suas percepções e sensações. Então, quando você está assistindo junto com a sua família, você não está só assistindo a televisão, você está assistindo a sua família também. Mesmo que você esteja de canto de olho, ou pelo menos só ouvindo, né? Os comentários, os suspiros, né? Os choros, enfim, toda aquela emoção. Quando você está diante do computador, muitas vezes as pessoas estão sentindo emoções, aí bota lá na MSN, né? Você olha para a cara do sujeito, tá na tua frente, assim, na mesma equipe, né? Tá na MSN lá, dá uá, uá, uá. Cara dele, assim, né? Aquela risada interna, né? E a gente acha isso um desperdício dramático, né? Porque você está perdendo toda a possibilidade de você usar o seu corpo, que é a fonte da emoção, da existência humana, né? Você está ignorando ele completamente pelo seu sistema computadorizado, simplesmente porque ele não captura esses dados. Mas usando esse sistema, você vai poder assistir filmes do YouTube enquanto você assiste os seus amigos assistindo os vídeos do YouTube. E você está sendo gravado para os próximos amigos que forem ver esse mesmo vídeo. Adorei isso. Então você está vendo o Chris Crocker, né, falando sobre a Britney Spears, e você está vendo os seus amigos que já assistiram esse vídeo aqui embaixo em tempo real, sincronizadamente. Então você pode ver a sua amiga que tá de cara, né, ou tá achando bonitinho. Você tem o seu colega machão que tá achando ridículo, né? Aí tem a outra chorando. Né? Tá tomando uma cerveja enquanto... Então, muda completamente a sua reação enquanto você vai assistir esse vídeo, porque você imagina que existe uma audiência Você abriu uma e sala porque você tem virtual. realmente alguém presente além do conteúdo, né? Legal? Agora um projeto de game em que a gente explorou as possibilidades do videogame como uma mídia, tá? Uma mídia que pode gerar polêmica. Tá? Assim como o cinema, muitas vezes ele faz um drive de assuntos para serem discutidos em muitas outras mídias. A gente acredita que o videogame poderia ser isso também. Se os desenvolvedores de games tivessem essa preocupação realmente de trazer a um debate social e não simplesmente ficar desenvolvendo
modelos que já estão extremamente estabelecidos no mercado, como o First Person Shooter, que você sai atirando um monte de gente e nem pergunta por quê. Né? Isso aqui é muito pobre em termos de história, né? Mas vende. Só que, por que não pensar também nos outros tipos de vantagens que pode existir para um game que tem um lado mais autoral, mais artístico? Tá? Então esse aqui é um game que traz um pouco da nossa história do Brasil, na época da ditadura militar, coloca o jogador no papel de um agente do DOPS. E ele vai torturar os seus interrogados, né, até conseguir extrair as verdades que o governo gostaria de saber neste momento. Mas você não pode deixar o rapaz morrer. Tá? Você tem que torturar, mas tem uma barra ali que vai te... Se você matar o cara, perde o jogo. Ai, nossa. Então você fala, nossa, que coisa, né? Tô sentindo aqui, meu Deus, eu nem ia jogar esse jogo, né? Mas é justamente isso. É justamente esse asco, né? Essa sensação. Coloque-se no lugar de quem está lá. E se você não torturar, o que acontece com você no jogo? O jogo tem penalidades. Né? Você também perde o jogo se você não torturar o sujeito. Porque, obviamente, isso era uma situação complicada, um dilema alto. Acompanha o psiquiatra. É um dilema. Meu bônus pack, né? Meu bônus pack. Tem muito. Conheço vários. Esse projeto também é um game. Tira o som. Esse projeto... Pode deixar. Pode deixar? De uma observação da Ana Bueno, que ela falou aqui no projeto. Tá cheio de pessoas no projeto. O legal vai ser matar. Em call center tinha aquela câmera, né? Aquela câmera de descompressão, não tinha em call center? Ah, é? É a câmera de descompressão dos antigos call centers, assim, você entrava lá na sala, gritava, xingava, batia, não sei o que. Tem um momento. Com certeza. Devia. Esse aqui é um outro game que foi criado, só que não é um conceito apenas, ele foi realmente implementado como um protótipo. Vocês podem ver que os fios e as placas ainda estão abertas, tá? A ideia é dar uma atualizada nas brincadeiras de criança de rua que estão sendo perdidas como uma tradição de geração, né? Essa última geração não brinca mais na rua porque ela só sabe mexer com computador, com videogame. Então a gente pensou, poxa, vamos trazer essas antigas brincadeiras de crianças, que inclusive usam o corpo da criança, para os games. E a gente criou uma amarelinha física e eletrônica ao mesmo tempo. O interessante é que essa amarelinha foi constituída toda com reaproveitamento de brinquedos eletrônicos estragados. A gente desmonta esses brinquedos e reaproveita eles fazendo uma espécie de um artesanato eletrônico. Que nós chamamos de Aliás, gambiarras. eu vou abrir um parênteses, a gente oferece esse curso em comunidades carentes como uma forma até, é o projeto social, né, que eu estava falando, de incentivar as comunidades carentes a se inserirem nessa nova sociedade digital, né? Então, ao invés do artesanato tradicional, artesanato eletrônico. Isso é importantíssimo. Viviane Mosek já veio aqui em outras coisas, não no I9, mas aqui no Globo. É assim, você só consegue evoluir, né, em matéria de inteligência, inclusive, quando você faz essas manipulações manuais, quando você usa o seu corpo. Não adianta você ler, isso não é o princípio do ser humano desde a época das cavernas, né, quando ele andava olhando para baixo e depois passou a ficar ereto, para poder desenvolver inteligência. Então, isso é fundamental e a teoria também do professor, não só do Piaget, mas do professor nosso brasileiro, como é o... Freire? Exatamente, Paulo Freire. Fundamental. O próximo projeto foi uma investigação sobre o contexto da gravidez, tá? Teve um aluno que ficou grávido, né? Mas ele morava em outra cidade, a esposa estava lá distante. Aí ele pensou, puxa, quero aliar as duas coisas, né? O meu trabalho de pós-graduação e a minha situação periclitante está distante da minha esposa nesse momento tão importante. Nossa, o que será?
Esse projeto ainda está em desenvolvimento, mas eu trouxe aqui um protótipo, tá? E a gente vai poder experimentar essa nova criação dos nossos alunos. Mas eu preciso de uma voluntária e um voluntário aqui para vir experimentar. A Mônica e o Eduardo. Temos Eduardo e Mônica aqui. Eduardo e Mônica. Muito bom. Eu gosto do Mônica. Mônica. Tem que fazer Você coloca uma cinta. Uma cinta. Precisa Vamos lá, ter café. Eduardo. Pode colocar. Ótimo. Pode segurar atrás, se não fechar. Aí você acha que Tá vendo? Tudo que isso pra você. E aí? Então, como é que vocês estão se sentindo? Quantos meses, Dani? Não tem nada. Quantos meses? Eu? Os dois, né? Vocês já estão agora conectados, tá? O protótipo, ele utiliza um fio físico, mas ele seria via Wi-Fi, tá? Então, aqui ainda não tem um sensor completo, tá? Mas digamos que ela estivesse grávida e ela estivesse, neste momento, sentindo uma oscilação na sua barriga. Então, ela vai fazer uma simulação apertando esse botão aqui. E o Eduardo vai sentir lá do outro lado. Qualquer um dos dois. Opa! E aí? Como é que você se sente, Eduardo? Esse aqui é o... Tá ótimo. Tá bom, pronto. Muito obrigado. Parabéns aos nossos grávidos. Então, a proposta dos projetos é sempre você utilizar a tecnologia para conectar as pessoas, para elas terem momentos de paz, momentos de tranquilidade, momentos de diversão, e não uma tecnologia que vai fazer elas ficarem cada vez mais alienadas do seu dia a dia, né? E da sua família. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Todos esses fóruns que vocês estão desenvolvendo aí, você apresentou o primeiro, que é uma coisa que remete à cultura, é uma ferida que vira e mexe. O nosso governo aí está tentando reabrir, isso causa um mal-estar muito grande entre as famílias que perderam seus entes queridos e tal. É uma contramão. Contramão em que sentido? Você promover um jogo que leve a cultura, que leve a uma ação que é tão polêmica. Até o... Então, a proposta é justamente essa. É você recuperar e não cair no esquecimento. Porque uma coisa que é um fato histórico desses pode... a população brasileira ela tem uma característica de falar muito mais da história de outros países, se preocupar muito mais com a história, conhece muito mais a história de outros países do que o seu próprio país. Então, a gente está tentando trazer de volta, assim, mas é um exemplo, na verdade. É um exemplo de um tema polêmico que está na sociedade que poderia ser discutido num game, assim como foi discutido em muitos filmes, né? A gente tem vários filmes aí na nossa filmografia brasileira que discutem o mesmo tema. Tortura, a ditadura militar. Por que os games não podem ser usados para isso também? Então a gente não está entrando no juízo de valor se isso é bom ou ruim. A gente simplesmente está mostrando, olha, os games também poderiam entrar no debate. Se eles vão dizer se isso foi bom ou foi ruim para a história do país, existir essa tortura, aí eu acho que o game não deve responder. Quem responde é quem joga. Então se eu jogo e eu acho que foi ruim, eu vou lá jogar e eu não vou torturar. Eu entendi isso, que pedagogicamente você passar pela experiência e sentir aversão a isso, né, sentir quanto isso causa de dor ou de ter uma consequência, né, é uma forma educativa que eu quero falar assim, olha, quanto que isso, né, acontece hoje no mundo e o que a gente deveria combater, né? Eu entendi não, desse lado. A pessoa pode ter os dois papéis, né? Ela pode ver o outro papel e pode dizer também, eu adoro torturar. Tinha- eu acho legal. Tinha uma questão Mas é também. melhor torturar no game, né? Isso tá do que Também. torturar não entendi. Eu acho que no jogo também tem uma questão de você jogar sabendo que você vai sofrer As isso depois, não tinha? consequências. Acho que na eu concepção entendi do jogo isso. tinha isso. Você vai torturar a vítima sabendo que na sequência você vai ser torturado ou sentir aquela dor, não era isso? Esse Eu me detalhe lembro- não lembro. Pode ser dentro do jogo.
mas a questão também é tentar desbanalizar o joguinho GTA, né? Que sai atropelando todo mundo, batendo em prostituta e sei lá, porque fica muito fácil, né? Uma violência muito fácil. E aí pulveriza um conceito Nós temos a errado. Comissão da Verdade que está tentando reabrir aí. Isso sempre causa problema. Não sei se, depois de tantas coisas legais que vocês apresentaram aqui, isso parece um contraponto do que vocês apresentaram. Se perdoe a sinceridade. Não, sem dúvida, acho que é isso mesmo. Esse fora é isso, né? De você ideia ver o lado de todas as faces do cubo, né? Quando você apresenta. Tem um outro jogo que são os animais batendo no... Até não tá aqui, né? Os animais Os batendo animais Os animais aqui do circo, do eles vão domar os seres seres humanos. A gente tem que é o uma filme série dos de linhas macacos, né? A gente tem uma diversidade muito grande de pessoas no Instituto e, obviamente, os projetos vão ter essa diversidade de temas, né? Legal. E a gente prefere não fechar essa diversidade e trazer e mostrar para ser mais honesto, até pelo que a gente tem feito. Deixa eu só colocar uma coisa. Acontece muito desses projetos mais assustadores, vamos chamar assim, porque dentro do Instituto a gente não dá aula só tecnológica, de como fazer a coisa. Existe muita discussão, até filosófica, sobre a tecnologia. Então essas ideias acabam nascendo disso. Mas né, para que está sendo usada a tecnologia e está alienando mais as pessoas, isso está trazendo mais consciência para as pessoas, e aí vários projetos emergem por causa dessa questão reflexiva filosófica. Então aparecem esses projetos críticos, né, de crítica à sociedade. Não é uma coisa que a gente faça uma coisa crítica, mas ele nasce. A tecnologia é o meio, não o fim, né? Exato. E o resultado que vocês estão percebendo é que esse caminho de humanizar, as pessoas têm percebido a realidade que a tecnologia não pode virar mais importante do que Nosso slogan é nada substitui o ser humano. Essa ideia. Legal. Débora? Débora, pergunta. Vocês lembram da palestra da NASA que teve a universidade, a Singularity? O pessoal que eu trouxe lá, o Dan Barry. Eu vejo a Faber muito como um início de uma Singularity, uma ideia de geração de ideias, um lugar onde a gente puder... Grande incubadora. Não precisa ser agora. Tecnologia talvez a gente não tenha agora, mas hoje em dia a gente sabe que tecnologia não é mais o problema. A ideia agora é tudo. Se a gente tiver ideia, a tecnologia a gente corre atrás. Se não tiver agora, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Que parece absurdo, pode Então, não assim, ser. o negócio agora é ideia. Quanto mais ideia a gente tiver, melhor. Você vê que o mouse foi baseado numa tecnologia daquele desodorante Rolon, né? Então, que parece absurdo para deixar de ser, né? Vamos lá. Esse aqui é um projeto para mostrar mais diversidade ainda, que não é um projeto para daqui a 5 anos, é um projeto de daqui a 2 meses. Tá? Então, nossos alunos estudaram como funcionava a rotina de cadastro, de compra dentro do site Mercado Livre, publicaram no nosso portal, porque a gente adota uma política de que todos os trabalhos dos alunos devem ser publicados para compartilhar o conhecimento com quem não pode estudar com a gente lá. E o que aconteceu, com nossa surpresa, é que esse projeto, essas ideias que foram propostas, foi parar na mesa do CEO do Mercado Livre. E eles vieram nos agradecer e dizer, puxa, ideias muito boas, estamos aplicando. Então a gente ficou impressionado, um trabalho de alunos, né, que foi feito com base nas pesquisas de usabilidade, já sendo aplicado no mercado de uma forma totalmente inesperada. Então, é o que ela falou, geração de ideias. Mas como é que eles tiveram acesso? Não entendi. Como é que chegou até o Como chegou neles? Eu não sei. Não sabemos. Estavam navegando no nosso site e viram. Não O sei que como. eles fizeram exatamente? Eles pegaram as ideias que a gente propôs e algumas delas eles... Não, mas o que vocês... Ah, sim. A gente propôs várias mudanças de usabilidade na interface. Foram 4 equipes, na verdade. Foram 4 trabalhos diferentes sobre o Mercado Livre e eles viram esses trabalhos e pegaram uma coisa ou outra. Por Já exemplo, estava aplicado mesmo no site No deles. site deles, Colocar umas ferramentas para você ver detalhes do tamanho da camiseta, a quantidade, que eram coisas que não tinha lá. Ajuste de interface é o tempo Interessante. inteiro, né? Cada um prefere mexer de um jeito, aí todo mundo interagindo acaba. Aquilo que a Débora falou, vocês têm um grande banco de ideias e de projetos, de repente ele apareceu um cliente, né? Nós escolhemos o Mercado Livre porque, como nós somos design de interação, a gente estava trabalhando com padrões de interação. Né? Então, como é que a pessoa interage com o sistema? Então, tem vários padrões. E a gente escolheu o Mercado Livre porque ele é o que menos
ou melhor, o que mais dá espaço para o usuário. É o usuário que coloca as informações e a sua página ali dentro do conteúdo. E a gente estava procurando padrões nacionais, brasileiros, em vez de ficar buscando padrões internacionais. Como é que o brasileiro se relaciona na internet? Então a gente foi atrás do Mercado Livre, estudamos o conteúdo que era colocado, estudamos as questões, as perguntas e as respostas dos usuários, né, tanto do comprador e do vendedor, e aí foram propostas novas formas de interação. Essa foi a diferença do projeto. E aí, dessas sugestões de interação é que o Mercado Livre pegou e aplicou alguma coisa no sistema deles. Legal. Essa foi a parte de projetos experimentais, tá? A gente não é só um espaço de pirar na batatinha. A gente também trabalha com soluções para clientes, coisas bem específicas, né? Agora eu vou mostrar alguns deles. A gente fez recentemente uma avaliação do novo produto que a Electrolux lançou no mercado, que é a Infinity iKitchen. É a primeira geladeira com um monitor touchscreen comercializada no Brasil. E eles nos procuraram porque eles queriam saber se isso estava dificultando a usabilidade do aparelho ou facilitando e quais seriam os detalhes que poderiam ser melhorados. E a gente olhou e falou, poxa, bacana, legal. A gente fez os testes com usuários, mas a gente falou, olha, não adianta só testar a questão da usabilidade como funcional. Se você consegue clicar no botão ou não consegue, mas principalmente saber qual é o impacto emocional que essa nova tecnologia traz. Qual a relação afetiva que ela cria entre o consumidor e produto. E a gente utilizou um método que a gente desenvolveu experimentalmente nas nossas aulas para esse cliente, que é o método modelagem de emoções. A gente oferece, após a interação do usuário com o produto, oferece um pedaço de massinha de modelar e a gente pede a esse consumidor que ele modele os seus sentimentos. O que ele sentiu. Aqui eu trouxe um exemplo. Foi uma senhora que disse, eu fiz a minha família, porque na minha família os bens são todos decididos, antes de serem adquiridos, são todos decididos em comum, porque o bem ele tem que ser um bem comum entre todos. E eu vejo uma possibilidade desse produto ser utilizado tanto pelo meu filho, quanto pelo meu esposo, quanto por mim mesmo. Tá? Então, ela mostrou a dimensão do contexto de uso do produto, que é algo que normalmente numa pesquisa de usabilidade fica de fora. A gente está desenvolvendo também uma instalação interativa para a FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná. Eles têm uma conferência anual chamada Cidades Inovadoras. Esse ano eles vão trazer grandes nomes como Fritjof Capra, ano passado veio Pierre Levy. É uma conferência de peso e a gente propôs a eles uma instalação onde no centro da conferência você teria uma cidade virtual, já que o tema é cidade, que seria construída pelos participantes. Então eles vão ter um crachá especial com chip RFID. Quando eles entram na sala, esse chip é detectado e se o tema da sala é sustentabilidade, cresce uma árvorezinha a mais na cidade que está sendo construída pela conferência. Então, de acordo com a audiência, o uso que se faz dessa conferência, você constrói uma cidade e você tem a sensação de que cada pessoa tem um impacto na comunidade, na cidade global que nós estamos construindo. E para a Infoglobo, né, uma das empresas associadas ao grupo, né, a gente está desenvolvendo uma proposta de inovação centrada no usuário. Eles nos procuraram porque eles queriam estabelecer um processo, estabelecer uma cultura organizacional que promova a inovação. Eles diziam que nós estamos com problemas sérios para conseguir sair das soluções tradicionais, nós queremos inovar e a gente trouxe a ideia de inovar sempre pensando no usuário. E a gente começou como um projeto de exemplo. A nossa estratégia é pegar um projeto de exemplo, desenvolver com essa metodologia de inovação centrada no usuário para espalhar para a organização. E esse primeiro projeto é o site do Rio Show, site, aplicativo e versão móvel. Tá? A gente está nesse momento fazendo entrevistas com usuários, testes de usabilidade e análise heurística. São alguns métodos aí que a gente utiliza para avaliar a interface. Mas um detalhe interessante que aconteceu anteontem, né? A gente foi ter uma reunião informal dentro do projeto. Eu fui lá de bermuda, ou melhor, quase bermuda, né? E eu fui barrado na porta de entrada. Né? Então, quando eu entrei, depois de meia hora de negociação, o presidente da empresa teve que autorizar o sujeito que estava com uma quase bermuda, eles pediram desculpa, não, puxa vida, desculpa pela inconveniência, porque não tinham me avisado, né, que era proibido. Aí ele falou assim, puxa vida,
agora você nos mostrou o quanto é difícil fazer essa modificação dentro da empresa, né? Quanta coisa a gente vai ter que mudar para realmente criar uma cultura de inovação, né? Então, Aqui não tem isso. aqui não tem? Bom, ouvindo as dúvidas, Importante eu vim de que calça. já fui traqueado pelo segurança, o cara seguiu, achou o meu caminho, por onde eu fui, e foi me falar, o senhor sai daqui sem É mesmo, Naina? na rua Jardim Botânico. Você tem Entrei no cara carro do Arnaldo, de entrei no carro traficante do Arrabal. mexicano? O segurança seguiu o circuito de câmeras todo até me achar e falar, olha, É. bermuda não. O interessante é que para a mulher não tem restrição, né? É, mulher não. cara, Mulher não. pode Então entrar vai de ser- Alturas estão cada micro, vez sem mais. pode- sem problema. Engraçado. A gente estava É. pensando talvez uma solução seja nós, homens, virmos de saia. Né? Talvez daí possa dar um... É uma inovação, não é isso. Mas é realmente Não, mas isso que você falou. Assim, para você inovar, antes tem que mudar o modelo mental, né? Assim, não adianta você ver tudo que acontece no mercado de novas tecnologias e não mudar o seu modelo mental, o seu comportamento. Está me fazendo lembrar muito o Tom Kelly da Ideal, né? Que ele fala que você só pode ser designer se você estudar antropologia, né? É uma coisa Prestar importante consumidor. é que a Infoglobo nos pediu para trazer uma ideia de inovação. Eles falaram, nós vamos implantar aqui já de cima, já da direção. Não faz isso não. Olha que interessante, não faz por cima, faz por baixo. Não, a gente teve uma reunião com o CEO, né? E Da Paulo Noves, né? Infoglobo? Paulo Noves. Paulo Noves. é. E ele falou, não, nós queremos implementar esse processo de inovação novo e tal. Explica aí como é que faz, a gente vai... Eu falei, não dá, não vai dar certo isso. Pode esquecer, inovação se vier de cima para baixo apenas, ela não pega. Viu que interessante? O CEO da Infoglobo é o Paulo Noves, né? Que eu digo. Aí ele falou assim, eu quero implantar inovação na empresa, tem que ser de cima para baixo. A direção ele falou, não. Inovação de cima para baixo não pega, porque, na verdade, a inovação ela é um processo que vem de cima para baixo, mas ela principalmente vem de baixo para cima. Onde está, na verdade, a força... Na verdade, quem está em cima para manter o status quo. E a inovação é justamente atualizar o status quo. Não vou dizer questionar, porque se for questionar o status quo, você perde a estabilidade da organização. Mas se for pelo menos para atualizar perante as mudanças na sociedade. Então, por isso a nossa estratégia não é vir com um processo de inovação lá de cima. É a gente vir com uma tática de guerrilha. Então, nós vamos pegar um produto específico, vamos fazer e vamos mostrar para o resto da organização, olha, podemos pensar diferente. Daí a gente vai trabalhar colaborativamente na construção de um processo que a participação exista entre todos os representantes da organização, não só algo que seja uma visão de quem está em cima. Né? Isso está acontecendo com um dos clientes agora, né? Foi dado um curso e eles estão pedindo um novo curso para uma outra área, porque aquela área começou a desenvolver muito, né, de forma criativa. Eles estão querendo abrir para os diretores, é isso? A M4U. É. A M4U é desenvolvimento de serviço mobile, a gente deu um treinamento para a equipe de design e eles falam, pô, a gente quer que dê esse treinamento agora para uma outra equipe de marketing, para eles estarem sintonizados nessa mesma vibe. Aqui nós temos uma relação interessante, porque a gente fez a inovação aqui no Projac, independente do restante. Era ONG, né? Somos ONG. E em algum momento, o pessoal de lá, da emissora, que é a Headquarter, né, que tem toda a alta direção, eles começaram a ouvir falar do que é nova e mandaram algumas pessoas acompanhar algumas reuniões nossas. E aí, no momento, eles até reclamaram, pô, como é que isso surgiu e a gente não está sabendo, uma coisa importante, era uma... Quer dizer, acabou... Vou parar na teve uma reação blacklist. positiva, mas realmente foi nesse caminho, mas você falou, de baixo para cima, e acabou agora absorvendo, sendo absorvido por grande empresa. Mas acho que o resultado é muito, sucesso muito maior do que se fosse, sem dúvida. Né? A exposição há uma reação, né, natural de criar um comando e as pessoas têm que respeitar o comando. Acho que o caminho que vocês estão seguindo... A gente queria até conhecer também o programa de treinamento, até para analisar, né? Ver como é que a gente poderia trabalhar também esse Hoje já modelo tem mental aqui. 800 e poucas 808 pessoas. já envolvidas, ou de alguma forma, e sintonizadas com o comando. Bom, eu estou preocupada com o horário de todo mundo, porque é 1h25 A gente finalizou. e finalizou, Só mas queria ainda tem o meu finalizar amigo com esse Gabriel. último slide que mostra justamente essa estratégia, né, de inovação do design thinking para cima e design participativo para baixo. Isso aqui botando em termos práticos. O que você pode apresentar para a diretoria para ela ter visualizar essas possibilidades? Então tem um discurso chamado Design Thinking, que tem várias ferramentas interessantes, né? E também tem para você trabalhar com a população, enfim, a base da sua organização,
que pode trazer uma inovação inesperadamente, que é a gente, ok? Então agradecemos e estamos Nós que disponíveis pra- agradecemos, Eles vieram de Curitiba, assim, eles já, né, colaborativamente mesmo, né? Muito bom. Gabriel, conta rapidamente aqui, como é que história é essa de tem que passar meteorologia? Que história é essa? Você coloca lá, por favor. Tá aqui já. Tá lá o PDF. Pronto, fica bem.